Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Adorei as almas, saravá o Pai João, vem saber mais com a gente. Um filho de peba que tem fé. Nós temos fé, Um filho de peba que tem luz. nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, Olá, meus irmãos, saravá, capaz de Oxalá seja com todos. Sou o Pelé das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E antes da gente começar, para esse vídeo e clica aqui no like, ajuda o nosso canal, se inscreve, compartilha, manda no grupo do terreiro, que você conhece as pessoas, que hoje é dia de quem é. Quem é Pai João do Cruzeiro das Almas? Pedido aqui no nosso canal. Se você ainda não sabe, coloca aqui nos comentários qual preto velho, qual entidade você quer que a gente faça um quem é. A gente está dando prioridade para os pretos velhos no mês de maio, mas coloca aqui embaixo que a gente vai olhar e nós vamos fazer um vídeo especial para você. Então, não perde tempo, coloca o nome do preto velho aqui que a gente vai falar. Ontem falamos do pai Joaquim de Aruanda, já falamos da vovó Maria Conga, já temos vídeo da vovó Catarina e agora vamos falar sobre pai João do Cruzeiro das Almas. Primeiro, a gente precisa entender a questão do nome pai João. Eu disse ontem, na nossa pílula, que muitos escravizados foram batizados com os nomes dos santos católicos, e principalmente dos santos mais populares. E São João Batista está entre um dos santos mais populares da Europa, principalmente entre os portugueses, tá? Aliás, foram os portugueses que fomentaram e aumentaram e trouxeram principalmente para as terras brasileiras a festa junina, que é uma festa em homenagem a São João Batista, que depois vão ser agregados outros dois santos católicos também no mês de junho, que é Santo Antônio no 13 de junho e São Pedro, que é dia 29 de junho. Mas principalmente em junho é um mês dedicado a São João Batista, ao qual é feito as fogueiras. Aí vem a história da fogueira da festa junina, para ele, principalmente no dia 24 de junho, dia de São João Batista. Então, quando nós falamos no nome João, estamos falando da maioria dos escravizados que foram trazidos para o Brasil e chegam no mês de junho. E tem uma grande explicação para isso, por isso muitos escravizados tinham o nome de João. Por quê? Porque dentre as tribos africanas, vamos dizer assim, as etnias, os clãs africanos, junho, que é um mês dedicado, aliás, principalmente na área iorubá, a Obaluayê, e é dedicado ao Obaluayê porque o mês de junho é meio como tido um mês amaldiçoado. Sabe aquele psique que nós temos no mês de agosto aqui no Brasil? Mês do cachorro louco, mês que não é bom? Para a África, esse mês é o mês de junho, tá? Compete a esse período que, é importante falar, eles nem cultuavam o nome de junho, tá? Isso é uma coisa dos romanos, mas é a mesma época, para que a gente entenda, né? É o mesmo período do ano. Então, esse período, que é um período muito ruim, porque é um período da entre-safra. Então, é um período onde as lavouras estão, a maioria delas, mortas e está precisando ser limpada, né, para que um novo ano de colheita comece. E quando a gente entende isso, a gente entende que esse período, que nós chamamos de junho, é um período para as lavouras africanas, aonde você tem a morte e o recomeço. Por isso é saudado o Baloaê nessa época, é África, porque ele representa a morte e o renascimento, né? O renascimento do novo ano. Vamos dizer que seria quase que um ano novo, não tem nada a ver com a celebração de ano novo, mas muito mais com o ciclo da colheita na África, tá? Principalmente na área que vieram os escravizados, na costa da Baía dos Escravos. Naquela região, este ciclo da colheita encerrava-se em junho. Então, o que que acontecia? Como nessa época as lavouras estavam em baixa, muita gente que tinha feito negócios entre suas lavouras e tinha suas contendas, e a gente sabe que sim, muitos escravizados foram trazidos para o Brasil por questões de brigas mesmo, né? Então, uma família vendia outra família para os portugueses. Isso é surreal a gente entender, mas está nos livros do Laurentino Gomes. Então, a gente tinha
podemos dizer que o mês de junho, para nós, era um mês onde chegavam muito mais escravizados do que nos outros meses. Olha que interessante, né? Isso está no livro do Laurentino Gomes. Então, por isso, você tem muitos escravizados que eram batizados com o nome dos santos juninos. São João, principalmente, e alguns como Santo Antônio e alguns como São Pedro. Então, por isso, Pai Pedro e Pai Antônio. Mas aí é assunto para outra pílula quando a gente for falar sobre esses pretos velhos. Coloca aqui embaixo se você quer saber sobre esses pretos velhos. Então, por isso nós temos muitos escravizados que foram batizados com o nome de João. E isso faz com que nós tenhamos muitos pretos velhos com o nome de João, apesar que o nome que aquele preto velho teve em vida não é necessariamente o nome que ele tem que usar como um espírito de uma falange ou como uma entidade. Mas se sabe que sim, muitos escravizados foram batizados como João por chegarem no mês de junho aqui no Brasil para o seu trabalho escravo através dos navios tumbeiros, que é uma vergonha, mas que existiu. Então nós temos que entender que muitos foram chamados de João. E dentro da Umbanda, o que representa Pai João? Pai João é uma linha ligada a Xangô. E aí a gente vai pegar o sincretismo. Por quê? Muitos pretos velhos usam o nome que são ligados ao sincretismo. Então, todo o Pai João é ligado a Xangô. Principalmente pela sua ligação com João Batista, que é sincretizado com Xangô. Por isso que Xangô é festejado em junho, viu? A gente precisa entender que muitos congás e muitas casas de Umbanda têm o sincretismo com São Jerônimo para Xangô. Eu mesmo na minha casa, no meu congá, é São Jerônimo. Porém, São Jerônimo é festejado no dia 29 ou 30 de setembro. E mesmo assim as umbandas festejam em junho, pelo sincretismo com João Batista, que é outro Xangô também. Então, para que a gente entenda, todo o pai João é ligado a Xangô. E aí a gente vai para o sobrenome, para o povo que ele trabalha. Muitos povos, povo de Aruanda, povo de Angola, povo da Guiné, povo do Jacutá, povo da Costa, povo de Benguela, povo Quenguelê, povo de Cambinda, são regiões da África, tá? Que tem esses nomes que foram a maioria dos escravizados que vieram para o Brasil. Porém, quando nós temos um nome que não é do povo africano, como por exemplo o nome que foi pedido, Cruzeiro das Almas, estamos falando diretamente sobre orixás que são ligados a esses elementos. E qual elemento é o do Cruzeiro das Almas? Muita gente acha que o Cruzeiro das Almas é de Obaluaê, mas não é. Tá? Obaluaê é o Senhor das Almas, mas o Cruzeiro, né, o espaço Cruzeiro, né, assim como o cemitério, muita gente acha que o cemitério é de Obaluaê, na verdade não é. Né? Se nós formos buscar em África, o orixá do cemitério é Euá, né, que é a filha de Nanã. Né? Mas dentro do conceito de Umbanda, o Campo Santo, o Cruzeiro das Almas, como o cemitério, é um campo de Nanã. Então, quando nós falamos em entidades que usam o nome Cruzeiro das Almas, ou Cruzeiro Divino, ou Cruzeiro Bendito, estamos falando de entidades que têm sua ligação com o Nanã. Então, Pai João do Cruzeiro das Almas é um preto velho que trabalha com Xangô primariamente, tá? Provavelmente a pessoa que trabalha seja ligada a Xangô, porém também tem sua ligação com Nanã e com Obaluaê. Só que quando a gente pensa em Nanã e Xangô, parecem orixás tão longe e não são, tá? Aliás, é importante a gente falar isso, existe uma qualidade, né? Eu não gosto muito do nome qualidade, mas é como a gente usa, né? Uma qualidade de Nanã no candomblé, veio da África, chamada Nanã Birigui. E é interessante essa qualidade porque é uma Nanã do fogo, que usa vermelho. Nossa, Nanã do fogo é... Lembra que Nanã representa a lama? Representa a terra? Esta Nanã representa a lava do vulcão, que não deixa de ser uma lama. Então é interessante que é uma Nanã com fundamento com Xangô. Então não tem tanta diferença assim. A Nanã não está tão longe de Xangô como a gente imagina. Então é uma entidade ligada a isso. É lógico que se é uma ligação de Nanã com Xangô, nós vamos passar por uma ligação com Iemanjá também espiritualmente. Então pode ter uma ligação com Iemanjá. Mas a gente pode falar por ser um preto velho extremamente amoroso, extremamente afetivo, porque os Pai João são assim, né? Muito amorosos, muito agregadores, mas por ser também uma entidade muito mirongueira, muito mandingueira,
tá? Principalmente com as suas mandingas com as almas, tá? Ligado à linha do Cruzeiro das Almas mesmo. Então, o Preto Velho que trabalha com certeza com muito resgate espiritual, tanto o resgate de sofredores, de obsessores, com desobsessões, como também o resgate dos recém-desencarnados, dos espíritos que estão perdidos no umbral. Então, é uma linha inteiramente e extremamente ligada a esse trabalho de acolhimento dos espíritos que se foram, principalmente, sejam os que estão perdidos ou os recém-desencarnados. Agora, se você quiser saber mais sobre esse preto velho, você vai ter que procurar um terreiro para esse preto velho amoroso, e com certeza é um grande preto velho que trabalha demais, não vai ter uma aparência tão idosa, não. Vai ser uma aparência mais jovial mesmo. Certo? Um abraço, saravá e saravá o Pai João. Um filho de beba que tem fé. Nós temos fé. Um filho de beba que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar.